A nossa aula de hoje é sobre inflação. Nós vamos estudar conceito de inflação, algumas causas que provocam a inflação, por que estudar inflação, no sentido de quais problemas que a inflação causa, e esse tema gera tanto interesse na sociedade e no governo. Nós vamos ver também como o governo faz o cálculo da inflação através de alguns índices de inflação. Vamos destacar alguns principais índices. No final da aula, nós vamos falar sobre o sistema de metas de inflação, que é o atual modelo de controle da inflação usado no Brasil. Muito prático, e a gente vê notícias sobre este tema, metas de inflação, constantemente nos jornais, e é um conceito muito importante, nos ajuda a entender como que o governo aplica as políticas econômicas de combate à inflação. Nós vamos usar o capítulo 13 do Economia Micro e Macro, do Marco Vasconcelos, e o capítulo 5 do Gregory Menkel, Macroeconomia. Vale muito a pena dar uma passada nesses dois capítulos e dar uma lida. Esses dois capítulos abordam esse tema da aula de hoje, né? Inflação. O que é a inflação? É muito simples, em termos de conceito. É o aumento no nível geral de preços. E a inflação é medida através dos índices de inflação. Então, se de um período para o outro, isso pode ser a cada 15 dias, a cada mês, não importa o período, se a gente comparar duas cestas de produtos iguais, em dois períodos de tempo diferentes, e neste período a média de preços tiver subido, a gente chama isso de inflação. Se esta comparação indicar uma diminuição entre as médias de preço, a gente vai chamar de deflação. É mais raro acontecer deflação. De um período para o outro, os preços diminuírem, mas acontece. No Brasil, nós já vivemos períodos de deflação, inclusive recentemente. O mais comum, entretanto, é os preços aumentarem de um período para o outro. O que não é inflação? Inflação não é taxa de juros, inflação não é imposto, inflação não é taxa de moeda estrangeira, taxa de câmbio. Embora esses temas, esses outros conceitos, estejam relacionados com a inflação, e a gente pode até calcular a inflação em moeda estrangeira, inclusive, são temas diferentes. E é muito comum as pessoas usarem o conceito de inflação para se referir a impostos, a aumento de impostos. Porque há sim uma correlação ou uma relação entre as variáveis. Há uma relação entre inflação e imposto. Porém, são conceitos diferentes. Mas as pessoas falam, porque o governo aumentou a inflação, porque a inflação depende da emissão de moeda. Então, mistura-se conceitos que são verdadeiros com conceitos que não são. Então, inflação é aumento no nível geral de preços. E o importante aqui na macroeconomia é o nível geral de preços. Não basta a gente dizer que houve inflação de um único produto e dizer que houve inflação no Brasil inteiro. Não, claro que não. Mas é óbvio que, para a gente chegar no nível geral de preços, cada produto que faz parte desta pesquisa de preços, que vai nos dar um índice de preço, cada produto pode ter sua inflação calculada normalmente. E é desses cálculos de produtos de maneira individual que a gente vai juntar e chegar no nível geral de preços. E vai dizer se a inflação de um período para um país foi maior, se ela foi menor, se o índice de preços aumentou ou diminuiu. Tá bom? Então, inflação, em termos de conceito, é mais simples do que a gente imagina. É o aumento de preço.
E nós vamos ver na sequência da aula que existem diversos índices de preço no Brasil, diversas metodologias para se chegar a um resultado da inflação. Então, às vezes a gente olha um índice oficial de inflação do país, e às vezes esse índice dá um valor baixo, e a gente compara com a nossa realidade e percebe, nossa, mas os preços estão muito mais altos do que esse índice oficial do governo. Quando a gente vai nos estabelecimentos, vai no supermercado e percebe que as coisas estão mais caras do que a inflação oficial. Por que que isso acontece? Porque a nossa cesta de produtos não é exatamente igual à cesta de produtos dos índices oficiais de inflação, que são cestas muito maiores do que as que a gente consome, dos produtos que a gente consome. Então, pode haver diferença entre essa percepção individual de aumento de preços com o valor oficial da inflação do país. E há grande diferença entre os vários índices de inflação. Uns vão focar mais em produtos do atacado, outros vão focar mais em preços para o consumidor, da construção civil, enfim. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, cada um desses principais índices de inflação no Brasil, vocês vão ver que a metodologia é diferente. Ok? Por que que há inflação, ou por que que alguns países tendem a ter mais inflação do que outros? Algumas possíveis explicações. Primeiro, depende muito do grau de concentração dos mercados em cada país, de como que são as estruturas de mercado. Lembram? Concorrência monopolística, monopólio, oligopólio, que nós estudamos em aulas anteriores, são tipos diferentes de estrutura de mercado, como que os mercados se organizam. Alguns são mais voltados para a concorrência, como a concorrência perfeita, outros mercados são mais concentrados, como o monopólio, que seria um extremo. E o oligopólio também é um tipo de mercado muito concentrado. Então, países que têm estruturas de mercado mais próximas da concorrência, tem mais disputa entre as empresas, tende a ter um nível de inflação menor. Já países que têm estruturas de mercado muito concentradas, aí o nível de preços tende a ficar num patamar mais elevado. Porque no oligopólio, as empresas têm poder para marcar preço. No monopólio, então, esse poder é ainda maior. Claro que essa marcação de preços vai ser acima de um equilíbrio de mercado que a gente tem lá na concorrência perfeita. Então, o Brasil é um país com um mercado altamente concentrado, em poucas grandes empresas que dominam os principais setores. Então, normalmente, o índice de inflação vai ser um pouquinho maior do que outros países que têm um mercado mais concorrencial. Ficou claro essa primeira explicação? A primeira causa de inflação? É por isso que os países, os governos, buscam difundir uma cultura de concorrência, criar um ambiente de concorrência. Isso vai favorecer os consumidores, vão poder comprar produtos mais baratos. Uma outra possível explicação para a inflação está relacionada ao grau de abertura econômica ao comércio externo. Países que têm suas fronteiras mais abertas, que permitem uma maior circulação de mercadorias entre o país e outros países, tende a ter uma inflação mais baixa. A lógica é a mesma, é a lógica da concorrência. Quando um país diminui impostos de importação, abre as fronteiras, permite a entrada de mais produtos importados, esses produtos vão concorrer com os produtos nacionais, forçando a queda de preços. Agora, países que são fechados ao comércio externo, o imposto de importação é muito elevado, esses produtos importados entram mais caros,
O mercado nacional fica protegido, então, porque não sofre a concorrência externa, e aí o preço vai ser maior. Não tendo concorrência, naturalmente o preço vai subir. Também é muito importante o país fazer acordos comerciais com outros, permitir uma livre circulação de mercadorias, mesmo que num primeiro cenário, mesmo que, a princípio, isso provoque uma ruptura nas empresas nacionais, algumas venham a quebrar por causa da concorrência externa, né? Os produtos importados geralmente são mais baratos e melhores, isso vai provocar na indústria nacional a busca pela produtividade, pela melhoria. E aí, num prazo maior de tempo, um médio e longo prazo, essas empresas nacionais, forçadas a concorrer com as empresas estrangeiras, vão ter que abaixar preço também. É o mercado, né? Só que agora é um mercado global. E uma terceira explicação, por que em um país há mais inflação do que outros, diz respeito às organizações trabalhistas. E este é um ponto um pouco polêmico. Por quê? Países que têm organizações trabalhistas mais fortes, que vão ali representar os trabalhadores, defender os direitos dos trabalhadores, exigir benefícios, tende a ter inflação maior, porque esse excesso de benefícios ou essa proteção excessiva ao trabalhador representa um custo para as empresas. Essas empresas vão repassar isso para o preço final dos produtos. Ainda mais um cenário de mercado concentrado. Então, aí esse repasse é, sim, feito lá para o produto final. Por que esse tema é polêmico? Porque não estou querendo dizer que não deva ter sindicatos, associações que representam os trabalhadores, deveria acabar com tudo isso e não ter direitos e voltarmos à história. Não é isso. Deve-se chegar a um equilíbrio. Que os trabalhadores, sim, tenham a dignidade do trabalho, um salário justo, que consigam manter suas famílias, tenham dignidade no trabalho e que para as empresas isso represente também um equilíbrio em termos de custo. É isso que deve se buscar. Pense o contrário, se não existisse nenhum direito trabalhista, como era na época da escravidão, vamos voltar mais ainda na história. Isso era ótimo para os empresários, não tinha que pagar nada, né? Era o cenário perfeito. Só que isso é muito errado, né? Não faz sentido nenhum isso, não é justo, não tem dignidade ao trabalhador. Então, o trabalhador precisa de ter um certo número de horas para trabalhar, um salário digno, um 13º, direito a férias. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Deve-se chegar a um equilíbrio. Ao longo do tempo, vamos dizer assim, de uns 5, 10 anos, tem havido uma maior flexibilização das leis trabalhistas, com o argumento de que as empresas vão contratar mais, né? Talvez a gente não consiga ainda ter uma noção se essa flexibilização já está dando resultado na diminuição do desemprego. Pelo menos nos dados mais recentes, a gente tem visto o desemprego aumentar, né? Não diminuir. Claro que a gente teve uma pandemia que contribuiu para o aumento do desemprego. Enfim, isso é o que a gente tem como de uma maneira geral. Países com organizações trabalhistas mais fortes, que mesmo que estejam no seu direito de exigir, vão ter um nível de inflação maior. Só para complementar essa questão de ser polêmico, que esse trabalhador que tem uma série de benefícios, que está ganhando mais em termos nominais, que o seu salário nominal, aquele que aparece lá no contra-cheque, é maior, mas se no mundo real tem aumento de preços, quando esse trabalhador for comprar as coisas, talvez ele compre até menos do que com o salário nominal menor.
Então, de uma maneira geral, esse tema é bem polêmico e há argumentos para todos os lados, né? Eu defendo o seguinte, um equilíbrio, que o trabalhador tenha dignidade, tenha alguns direitos garantidos, e que as empresas consigam operar e contratar cada vez mais, né? Então, algumas possíveis explicações. Agora, uma vez que há inflação, há vários diagnósticos para essa inflação. Nós vamos ver 3 principais tipos de inflação. E dependendo do tipo de inflação percebida em cada país, o governo vai adotar medidas econômicas, vai realizar políticas econômicas para combater a inflação, gerar uma estabilidade de preços. Então, o primeiro tipo de inflação é a inflação de demanda. Essa inflação acontece quando há excesso de demanda no mercado. Então, naquele modelo de equilíbrio, agora nós estamos falando de equilíbrio geral, nós vamos ter, de um lado, uma demanda agregada e uma oferta agregada do outro lado. Então, essas curvas de oferta e demanda agregada vão se cruzar, vamos ter um equilíbrio geral de mercado, mas em momentos do tempo que tiver mais demanda do que oferta, ou seja, o mercado está mais aquecido, há maior circulação de dinheiro na economia, estamos perto de uma situação de pleno emprego, as empresas não estão com capacidade ociosa, não estão dando conta de produzir por causa do excesso de demanda, o mercado vai se equilibrar aumentando preços. Isso é inflação de demanda. Então, o governo poderia fazer uma política econômica para diminuir a demanda. Poderia aumentar a taxa de juros, isso vai encarecer o consumo, o investimento, vai reduzir a demanda, segura preços. O governo pode reduzir os gastos do governo ou aumentar impostos. Vai afetar a demanda, o lado da demanda. Reduz demanda, reduz a pressão inflacionária. Então, esse é o primeiro tipo de inflação. O segundo tipo de inflação é a inflação de custos. E agora, pelo lado da oferta. A inflação de custos ocorre por causa do aumento do custo de produção. Então, quando a empresa tem que pagar direitos trabalhistas, isso é um custo. Quando a empresa tem que pagar impostos, outros tipos de impostos, também é um custo. Tem que pagar por energia, por água, por segurança, por transporte. Quando os combustíveis ficam mais caros, aumenta o custo para as empresas. Então, as empresas repassam esse aumento de custo para o produto final. Aumento de custos. Como que o governo poderia reduzir a pressão inflacionária pelo lado da oferta? Dando condições para as empresas produzirem a um custo menor, criando um cenário de menor custo. Pode reduzir impostos, isso é muito comum, só que aí o governo acaba escolhendo alguns setores que serão favorecidos, vai reduzir custo de produção, diminuir encargos da folha de pagamento, as empresas adoram isso, reduz custo. Governos estaduais podem reduzir a taxa da energia elétrica, reduz custos, enfim. Os governos podem investir em infraestrutura de transporte e mesmo também de geração e distribuição de energia, estradas melhores, ferrovias, né, barateiam o custo do transporte. Ótimo para as empresas. Elas vão repassar menos para o preço final, diminuindo a pressão inflacionária pelo lado dos custos. A taxa de câmbio tem um papel importante aqui na inflação de custos. Quando o câmbio está muito elevado, o real está desvalorizado, produtos importados entram mais caros aqui no Brasil, representam um custo para as empresas que estão comprando matéria-prima, produtos químicos, por exemplo, no exterior. Componentes eletrônicos, chips, compram do exterior, e se o dólar está muito caro, esses produtos vão ficar caros, vai afetar a inflação aqui no Brasil.
Isso vai entrar ali no cálculo de inflação de custos. Então, a gente pode ter um cenário que o mercado está desaquecido, com pouca demanda, o PIB crescendo muito pouco, e mesmo assim tem inflação, por causa do custo. Esse seria o pior cenário. Mercado desaquecido e preços altos. Aí os preços altos não estão aumentando por causa da demanda, estão aumentando por causa do custo. Aí, por isso que é importante interpretar o cenário, porque nessa situação não adiantaria o governo fazer política monetária contracionista, porque já não tem demanda. Tem que olhar o lado do custo. Foi isso que aconteceu ali no final do governo Dilma, quando houve o impeachment, depois no governo Temer. O problema ali não era a inflação de demanda, era a inflação de custos. Aí o governo Temer vai começar a baixar a taxa de juros, a fazer a reforma trabalhista, mexendo lá na parte de produção. Então, inflação de demanda, inflação de custos, e o terceiro tipo de inflação é a inflação inercial. E essa inflação inercial diz respeito a uma memória inflacionária. A inflação inicial funciona da seguinte forma: os agentes econômicos, as empresas, as famílias, olham o índice de inflação dos períodos anteriores. Então, nós estamos aqui em maio de 2021. Então, olha o índice de inflação de 2020 ou de abril de 2021 e usa esses índices passados para remarcar seus preços para frente. Então, a inflação dos próximos períodos já vai começar num patamar da inflação anterior, não é verdade? Então, imagina, se a inflação de 2020 foi de 4%, por exemplo, e os agentes econômicos, de maneira geral, usarem esse índice de 4% para já remarcar seus preços agora, a inflação atual já vai começar num patamar de 4%. Então, os agentes econômicos vão trazendo uma memória inflacionária. Por que chama inflação inercial? Porque uma vez que há uma disparada nos preços, é muito difícil interromper essa disparada. Os preços vão aumentando de maneira exponencial, conseguindo uma tendência inercial. Lembra lá da física? Daqueles exemplos de inércia? Se a gente está andando num ônibus e o ônibus freia, a gente é projetado para frente. Isso é inércia. Então, inflação inercial é uma inflação do passado que está alimentando a inflação do presente, que vai provocar a inflação lá no futuro, criando uma bola de neve. Isso era muito comum no Brasil na década de 80 e década de 90. Nós vamos ter uma aula para falar dos planos econômicos e nós vamos ver como que o plano real conseguiu romper com esse ciclo inercial de aumento de preços. Esse é um tipo de inflação menos comentado, mas muito perigoso, certo? Por causa que vira uma bola de neve. Os preços do passado vão influenciar os preços atuais e os preços do futuro. 3 tipos de inflação. É muito importante os governos terem muito claro esse diagnóstico, para evitar perder tempo com políticas econômicas que não vão resolver a inflação. E os preços vão continuar subindo, causando efeitos colaterais em toda a sociedade. Muito se fala sobre inflação e talvez hoje um pouco menos do que em décadas passadas. O tema inflação ele era o principal assunto discutido na década de 80, na década de 90 do século passado. E lembram quando a gente viu lá no começo das aulas de macroeconomia os 5 objetivos de política econômica, e um deles é a estabilidade de preços, e a gente falava que ao longo da história,
isso no Brasil, em outros países isso também é muito comum, os governos vão elegendo algum daqueles objetivos para ser o mais buscado. Isso depende muito do contexto histórico. Então, talvez hoje, no século XXI, não se fale tanto da inflação, porque nós temos um nível de preços bem estável já há alguns anos. Não é o principal problema do Brasil, mas foi um grande problema no final do século passado. Porque a inflação causa muitos problemas. E quando eu digo que hoje não se fala muito de inflação, isso também pode ser um problema, porque as pessoas podem se acostumar a preços estáveis e diminuírem a vigilância quanto ao que o governo está fazendo. Algumas políticas que o governo pode fazer que vai gerar inflação. Então, uma sociedade que já está com os preços estáveis há muito tempo e não se debate muito isso, pode correr o risco de uma hora para outra aceitar políticas que o governo realiza, isso vai gerar inflação. Então, é muito importante a gente voltar nesse tema e explicar esse tema inflação para as novas gerações. Pensar que o Plano Real foi lançado lá em 1994, provavelmente a maioria de vocês nem tinha nascido. Mas era um tema muito, muito debatido. A inflação, posso dizer que ajudou políticos a se elegerem e a políticos a perderem a eleição. E o combate à inflação nem se fala, né? Alguns problemas causados pela inflação. Primeiro, redução do poder de compra. O aumento no nível geral de preços corrói a moeda nacional. Olha a imagem ali do dinheiro sendo cortado. É como se o dinheiro perdesse valor de fato. O que isso significa? Que quando as famílias recebem a sua renda e vão nos estabelecimentos comprar produtos, aquela renda compra menos itens e vai representar uma perda de qualidade de vida das famílias. Isso é redução do poder de compra. Isso afeta os empresários também, que quando vão comprar novos lotes de mercadorias para revenda ou matérias-primas, insumos, com o mesmo montante, compram uma quantidade menor de produtos. Isso é muito ruim para famílias e para empresas. Perde poder de compra, afeta a qualidade de vida. A população começa a ficar insatisfeita com os governos quando começa a perceber o aumento nos preços ou a inflação. Isso vai afetar o bolso das pessoas. A pessoa chega no supermercado e vê o arroz caro, a pasta de dente cara, o óleo caro, a carne muito cara, o gás de cozinha muito caro, começa a gerar uma insatisfação que pode levar a um movimento nacional de revolta mesmo contra os governos. Então, isso é um problema muito grave. E outra coisa muito importante, a redução do poder de compra é mais percebido nas classes mais baixas. As pessoas mais pobres sentem isso de maneira direta. Por quê? Porque a inflação corrói toda a renda dessas famílias. Que recebe a renda, não há como poupar no mercado financeiro e se proteger da inflação. E aí usa toda a renda para o consumo. E aí, se há inflação, toda a renda vai ser corroída por ela. Então, lá no mercado financeiro, há uma opção de investimento que chama Tesouro Direto IPCA. Quem compra esse título, ao final do período de investimento, vai estar protegido da inflação. Então, se a família não consegue poupar nada, ela vai ser duramente afetada pela inflação. Então, a inflação causa um grande problema de distribuição de renda, agrava a pobreza de um país. Por isso que é muito importante acompanhar os números da inflação, que o governo vem fazendo para garantir uma estabilidade de preço. O segundo problema, que
Essa diminuição do poder de compra afeta também o próprio governo. Há uma redução da arrecadação real do governo. O governo cobra impostos, esse dinheiro vai lá para o governo. Só que quando o governo vai comprar os produtos, comprar itens, eles também vão estar mais caros num ambiente inflacionário. E o governo também vai comprar menos itens, que vai afetar a qualidade de vida da população, porque o governo vai entregar menos produtos e serviços de volta à população. Então, não é um argumento de dizer que o governo gosta de inflação, prefere inflação. Não. E vai afetar a arrecadação do próprio governo também. Então, quando fala ali arrecadação real, é a arrecadação de impostos descontado a inflação. Em economia, nós temos muito uso dessas palavras, nominal e real. Então, quando eu falo salário nominal, é o salário que a gente vê lá na folha de pagamento, que cai na conta. Salário real é o salário nominal descontado a inflação. Um rendimento nominal de um investimento. Vamos colocar lá, o investimento deu 4% ao ano. Um rendimento nominal. Rendimento real é esse rendimento nominal descontado a inflação. E a mesma coisa a arrecadação real. É a arrecadação nominal do governo descontada a inflação. Então, o governo também busca essa estabilidade de preço para garantir o seu próprio poder de compra, né? A inflação vai atrapalhar drasticamente o planejamento dos empresários. Vamos comparar o que acontece hoje em dia com o que acontecia na década de 90. Vou dar um exemplo. Quando um vendedor passa nas lojas para tirar pedido, imagina um distribuidor de alimentos, um distribuidor de bebidas, de produtos de higiene, limpeza. Imagina um tirador de pedidos, né? Vai visitando as lojas para vender o produto que ele representa. Então, vamos pegar o exemplo de um vendedor da Coca-Cola. Atualmente, ele passa em diversas lanchonetes, restaurantes, tira o pedido da Coca-Cola, o preço da Coca-Cola de hoje, comparado com o de semana anterior, de 15 semanas para trás, de meses, né? Não mudou muito. E nem vai mudar nas próximas semanas, porque o nível de preço atual no Brasil é bem estável, comparado com o que era antigamente, tá? A variação de preços atualmente no Brasil é num patamar bem menor. Então, o empresário que está ali comprando Coca-Cola para o seu estabelecimento, ele não precisa encher o seu estoque de Coca-Cola por causa do preço. Porque na semana seguinte, esse vendedor de Coca-Cola vai passar de novo, vai tirar outro pedido. E não vai ter tanta variação de preço. Então, esse empresário pode pegar o seu capital investir em outros fins, não em estoque. Olha o planejamento entrando aí nessa conta. Por quê? O empresário ele pode planejar o seu fluxo de caixa aí de longo prazo, porque ele sabe mais ou menos que os seus gastos não mudam muito. Ele não tem necessidade de investir em grandes estoques por causa de um possível aumento de preços nas próximas semanas e até meses. Então, ele pode usar o dinheiro para fazer uma reforma, para comprar um outro equipamento, comprar uma frota de carros, de caminhões, e vai ampliar a sua empresa, ok? Agora, na década de 90, a variação de preços era absurda, era de 6.000% ao ano, de 80% ao mês. Hoje a gente fala de inflação de 0,30% ao mês, 0,30%. Na década de 90 era 80% ao mês. Então o empresário ele tinha que pegar o seu capital e comprar um estoque muito maior, empatar dinheiro ali, para depois ele ir vendendo aquele estoque a preços cada vez maiores.
Então, empresários que tinham condição de fazer isso, grandes redes, grandes grupos empresariais, lucraram muito na década de 80, na década de 90. Ele empatava um grande volume de recursos e depois vendia, a cada dia que ele passava, ele vendia por um preço maior. O lucro só aumentava. Agora, os médios empresários, pequenos empresários que não tinham condições de fazer esse investimento, a cada vez que eles refaziam as compras, tinham que comprar mais. Então, aquele vendedor de Coca-Cola, cada vez que ele passava na lanchonete, no restaurante, ele vendia Coca-Cola com preço maior. E o empresário sofria. Não tinha como ele planejar no médio e longo prazo. Como é que ele ia saber exatamente quanto que viria a boleto da Coca-Cola nas próximas semanas? O fluxo de caixa ficava totalmente comprometido. E é muito interessante a gente ver que depois do Plano Real, que foi em 1994, o tanto que o Brasil cresceu, se desenvolveu e abriu oportunidade para o empreendedorismo, que ficou mais fácil planejar num prazo maior. Tem uma grande vantagem para o país ter uma estabilidade de preço. Com uma razão óbvia, permite um planejamento de longo prazo. E um quarto problema, eu quero destacar aqui com vocês, né, são diversos problemas causados pela inflação, quero destacar esses 4 principais. O último ali é a interferência no comércio exterior. Ora, nós vendemos produtos para o mundo inteiro. Se os nossos clientes estrangeiros começarem a observar que os nossos produtos aqui estão mais caros, ou seja, está tendo inflação, vão buscar comprar esses produtos de outros países. Então, a inflação afeta o comércio internacional por conta disso. Os nossos clientes vão parar de comprar. E mais, se os próprios brasileiros começam a observar que os produtos nacionais estão mais caros, vão optar por comprar produtos estrangeiros. Não é o que a gente faz quando a gente quer comprar um celular, um videogame, uma câmera. A gente vai agora nos sites internacionais, chineses, inclusive, comparando preços de produtos nacionais com produtos estrangeiros. Ou seja, comparando a inflação entre 2 países. De uma maneira geral, né? Então, inflação atrapalha consideravelmente o comércio exterior. Isso afeta a balança comercial, o balanço de pagamentos de um país. Não é nada interessante isso para um país, né? Deixa eu falar um pouquinho para vocês dos índices de inflação. Olha, existem dezenas de índices de inflação para o Brasil. A diferença básica entre eles está na formação da cesta de produtos pesquisada. Basicamente é essa. E uma outra diferença, o período da pesquisa. Como que funciona de uma maneira geral? O Instituto de Pesquisa elabora uma lista de produtos. Compare essa lista de produtos a cada período da pesquisa. Pode ser a cada 15 dias, mensal, anual, não importa. Interessante é que essa lista de produtos se repita a cada período para permitir a comparação. Então, o cálculo da inflação em si é bem simples. É uma lista de produtos com as quantidades de cada produto. Então, por exemplo, poderia estar lá na lista lá, arroz, 5 quilos, sabão em pó, 1,6 quilos. Nessa lógica, né? Essa lista vai ter os produtos, a descrição do produto e a quantidade. Essa quantidade vai se repetir em todas as pesquisas. E o que vai mudar é o preço. Puxa-se, então, um somatório desses produtos
ponderados ali pelo preço, chega-se ao cálculo da inflação. Se de um período para o outro, essa média geral de preços aumentou, inflação. Então, a gente poderia calcular uma inflação da própria família. Poderia. Se a pessoa quiser entrar nesse nível de detalhe, ela pode comparar todos os meses o que a família compra e anotar os preços dos produtos, fazer essa ponderação ali pelas quantidades, chegar no cálculo da inflação. Mas não é muito comum isso, porque não tem tanta utilidade. Mas aí, muitas cidades têm o índice de inflação da cidade, igual a gente tem aqui para Valadares. Pode ter o índice de inflação do estado, e a gente vai ter os índices de inflação nacionais. Então, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, calcula o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA é considerado a inflação oficial do país. É através do IPCA que o Comitê de Política Monetária vai tomar suas decisões. Vai dizer se a inflação está controlada ou não, vai fazer a política monetária lá, através do resultado do IPCA. Como é que é calculado o IPCA? É pesquisado preço de produtos de famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Então, ele tem uma amostra de famílias, né? Ou melhor dizendo, isso mesmo. Vai ter uma amostra de famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. O que essas famílias consomem? Isso vai ser a cesta de produtos do IPCA. Então, ali fala do consumidor amplo, porque o leque de possibilidades é imenso, né? É de quem ganha 1 salário até quem ganha 40 salários. É o que uma família que ganha 1 salário consome, vai ter tipos de produtos. E uma família que ganha 40 salários mínimos vai ter um tipo de produto. Então, vai pesquisar de tudo ali, alimentos básicos até produtos de luxo. Vai entrar nessa pesquisa. E o IPCA é calculado em 9 regiões metropolitanas, as principais regiões metropolitanas do Brasil. Por isso que acontece o que eu falei lá no início, do índice oficial não bater com a nossa percepção de aumento de preços. Porque ali vai entrar produtos talvez muito caros ou muito baratos, é depender de cada família, para sentir que o índice se adequa à realidade dela. E outra, só é pesquisado em regiões metropolitanas, então não está captando a variação de preços do interior de Minas Gerais, por exemplo. Não está. Então, aqui os preços podem estar aumentando muito mais do que a média nacional. Então, o índice de inflação é uma informação mais abrangente. Vai depender do objeto de pesquisa de cada índice, tá bom? Um outro índice muito importante é o IGP, Índice Geral de Preços, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Esse índice, ele é a junção de outros 3 índices, que é o índice de preço no atacado, o IPA, índice de preços ao consumidor, o IPC, e o índice nacional da construção civil, INCC. Repare como é que o foco ali da pesquisa muda para cada índice. O índice de preço ao atacado vai levantar preços do atacado, como o próprio nome diz, da mesma forma a construção civil. O INCC é muito usado para remarcação de preços para as obras nesse setor. Então, quando um profissional do ramo vai pegar uma empreitada e vai avaliar ali quanto que ele vai cobrar, ele talvez não vai olhar o IPCA, vai olhar o INCC para marcar seus preços ali da obra, que é o da construção civil. E o IPC, que é da FIP,
que é um instituto de pesquisa da USP, da Universidade de São Paulo, que vai levantar preços de produtos que são consumidos por famílias que ganham de 1 a 20 salários mínimos. E a pesquisa é feita só em São Paulo. Então, a diferença entre os índices vai ser por conta do tipo de produto que está sendo pesquisado, da região onde está sendo feita a pesquisa e do período da pesquisa. A gente vai ter o IPCA 15, que é de 15 em 15 dias, o IGP também faz divulgação de resultados com períodos menores. É isso, só para vocês terem uma ideia de valores, o IGP 2,22 em abril, o IPC da FIPE 0,44% em abril. O IPCA, que é o oficial, em abril ele deu 0,31%. Agora, nos últimos 12 meses, que a gente tem um período ali correspondente, né, a um ano, o IGP está em 33,47%. É um aumento considerável. O IPCA está em 6,76%. Então, há uma grande diferença entre os índices. Alguns vão ser usados para remarcar os aluguéis, que é o caso do IGPM, também da Fundação Getúlio Vargas. É o Índice Geral de Preços, né, de Mercado. Foi até um debate que aconteceu no final do ano passado, ou na virada do ano, se muitas imobiliárias deveriam ou não usar o IGPM para remarcar os aluguéis. Porque o IGPM deu muito alto no ano passado. Então, aqui já está em 32%. Então, muitos inquilinos começaram a reclamar do uso do IGPM, porque às vezes no contrato aparece lá que o índice de inflação que vai ser usado para reajustar o aluguel é o IGPM. Em alguns contratos não deixa muito claro qual vai ser o índice. E aí a imobiliária acaba usando o maior índice. Então, surgiram vários casos, diversos casos de inquilinos reclamando ou, né, pedindo que se usasse o IPCA para reajustar os aluguéis. Então, basicamente, esses são os principais índices de inflação usados no Brasil. Queria mostrar agora para vocês o detalhamento do IPCA, que é o índice oficial, do mês de abril. A gente vai ter o índice geral, a gente vai ler esse gráfico da seguinte maneira, lá, o IPCA Brasil, abril de 2021, índice geral, 0,31%. Significa que, de março para abril, o nível geral de preço subiu 0,31%. Como são muitos produtos, o que o IBGE faz? Divide isso por categorias, grupos de produtos. Então, a gente vai ter a inflação do IPCA só do setor de comunicação, 0,08%, só da educação. Olha o caso aqui dos transportes. Houve deflação na categoria transportes. Dentro do IPCA, qual categoria pesou mais para o aumento da inflação em abril? Saúde e cuidados pessoais, aumentou 1,19%. Muito por conta dessa situação da pandemia. Então, pesou bastante, puxou para aumentar o índice. Depois vem, despesas pessoais ficou bem estável aqui, vestuário 0,47%, artigos de residência 0,57%, habitação 0,22%, alimentos e bebidas, 0,4%. Em alguns meses do ano passado, alimentos e bebidas subiu muito a inflação, no final ali de 2020. Né? As famílias ficaram mais em casa, cozinhando mais em casa. Houve o aumento do dólar, que pesa na importação de muitos alimentos. Isso puxa a inflação de alimentos e bebidas. Isso aconteceu em vários meses, né, em 2020. Em abril de 2021 ficou aqui 0,40. Então, juntando todos esses componentes, o índice geral deu 0,31, que é o índice considerado
baixo, né? Inflação no Brasil que está vindo aumentando nos últimos meses. Nós vamos ver essa tendência ali nos próximos slides. Visualmente vai ficar fácil a gente perceber, né, se está aumentando, se está diminuindo. Nós vamos ver daqui a pouquinho. E agora eu queria ir para essa parte final da aula e mostrar para vocês como que o governo brasileiro controla a inflação no Brasil. Isso é importante, porque lá na década de 80 e na década de 90, uma maneira que o governo encontrou para controlar a inflação foi obrigando o congelamento de preços por determinação legal. E aí a inflação ia praticamente a zero, porque de um mês para o outro ninguém podia aumentar preço. Nós vamos ver com detalhes esses planos econômicos nas próximas aulas. Só que isso causa uma série de efeitos colaterais. Começa a faltar produto, começa a haver uma manipulação dos pesos e quantidades dos produtos para driblar o congelamento de preços. Essa medida de controle de preços não faz muito sentido atualmente. Então, o governo, buscando gerar uma estabilidade de preços, criou um sistema de metas de inflação em 1999. E funciona da seguinte maneira: o Conselho Monetário Nacional se reúne e determina qual vai ser a meta de inflação para os próximos 3 anos. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele é formado pelo ministro da Economia, pelo presidente do Banco Central e por um secretário especial do Ministério da Economia. Esses 3 profissionais vão se reunir, formando o Conselho Monetário Nacional, e determina a meta da inflação para os próximos 3 anos. Então, lá no site do Conselho Monetário Nacional, no site do Banco Central, no item Política Monetária, vocês encontram essas informações e as atas das reuniões do Conselho Monetário Nacional, determinando qual vai ser a meta de inflação. E essa meta de inflação diz respeito ao valor do IPCA, é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, como inflação oficial, que é a referência para dizer se, naquele ano, o Brasil atingiu a meta de inflação ou esteve na meta de inflação ou não. O IPCA é a referência. E aí o Banco Central, o Bacen, adota medidas para alcançar a meta. Então, se a inflação está subindo demais, está passando da meta, o Banco Central pode fazer uma política monetária, aumentando taxa de juros, trazendo a inflação para a meta novamente. Então, todo mês é divulgado o valor do IPCA. O Banco Central faz o cálculo da inflação dos últimos 12 meses, compara com a meta de inflação e vai afrouxando ou apertando a política monetária de acordo com o resultado do IPCA. Se o IPCA começa a cair demais, muito abaixo da meta de inflação, há um espaço, então, para reduzir juros, dar mais fôlego para o mercado, liberar mais dinheiro, porque mesmo que os preços subam, vai chegar no centro da meta de inflação. É assim que funciona. Nós vamos ver isso aqui nos gráficos na sequência. A meta para 2021 é 3,75% ao ano para o IPCA. Só que o Banco Central tolera uma margem a mais e a menos de 1,5%. Pode subir mais 1,5% e cair 1,5%. Isso é chamado de teto e piso da meta de inflação. É muito comum a gente ver nos noticiários assim, a inflação ultrapassou o teto da meta. Então, era o 3,75 a meta, vai a 5,25, que é o teto da meta. Ou então pode ouvir dizer assim, o governo liga o alerta
porque a inflação está caindo abaixo do piso da meta. Então, é o 3,75 como meta, pode cair a 2,25, que é o piso. Então, nós temos uma meta e bandas superiores e inferiores. É assim que funciona o sistema de metas de inflação. Vai usar as políticas fiscais e monetárias para levar a inflação para o centro da meta. Normalmente vai usar mais a política monetária. A política fiscal depende muito da aprovação do Congresso, é mais custoso para o governo usá-la. Mas, como nós já falamos em aulas anteriores, não adianta nada o governo se esforçar para fazer uma política monetária mais restritiva de estabilidade de preço, se pelo lado fiscal há um elevado déficit fiscal, uma pressão inflacionária. Não adiantaria nada. O governo ficaria refém desse déficit público, né? Vamos ver aqui os gráficos para vocês visualizarem, né, com mais clareza o que é esse sistema de metas de inflação SMI Brasil, janeiro de 2013 a abril de 2021. O IPCA, pessoal, é sempre divulgado até ali o 8º, 9º dia do mês, dependendo ali de quando for o dia útil. E esse valor que é divulgado no início de cada mês se refere ao mês anterior. Então, nós estamos em maio, a gente tem até agora o IPCA de abril. É assim que funciona. Vamos ler esse gráfico aqui. Eu estou colocando aqui de janeiro de 2013 a abril de 2021, mas na sequência eu vou partir esse período em dois para a gente ter mais clareza deste período aqui. É muito grande, talvez a gente não consiga visualizar bem. A linha verde é a meta de inflação. Aqui no eixo da esquerda tem o IPCA em porcentagem ao ano. Então, a gente vai ler aqui no eixo da esquerda a meta de inflação, em vermelho o teto, em amarelo o piso, e a linha preta é o IPCA nos últimos 12 meses. Por que é importante o IPCA nos últimos 12 meses? Porque a meta se refere ao ano. Então, é um indicador se a gente está perto ou não da meta nesse prazo de um ano. No caso, quando chegar dezembro de 2021, aí vai bater exatamente os 12 meses de 2021. Até então, a gente sempre vai comparar os 12 meses anteriores. Então, essa linha preta é o IPCA, variação percentual de 12 meses. Agora, lá no eixo da direita, está representada a taxa Selic, determinada pelo Copom. E é a linha azul. Olha como é que funciona a política monetária. Vamos ver este mesmo gráfico com os períodos divididos para ficar mais fácil de entender. Então, esse primeiro que eu mostrei aqui é só para a gente entender como que a gente lê esse gráfico. Agora eu vou passar o próximo e vai ser de janeiro de 2013 a dezembro de 2017. A mesma coisa. As linhas ali é a mesma coisa do slide anterior. Então, era aqui, janeiro de 2013 é governo Dilma. Então, o governo Dilma é o final, ou melhor, né? Metade do governo Dilma, do primeiro mandato, do janeiro de 2013, entra janeiro de 2014, o IPCA 12 meses, a linha preta aqui, ó, quase todos os meses, perto do teto da meta, a meta de inflação aqui no governo Dilma era de 4,5%, o teto da meta lá em vermelho era 6,50%, então o IPCA 12 meses, praticamente finalzinho do governo Dilma, todo perto do teto da meta. E olha o que o Banco Central já vinha fazendo com a taxa de juros em azul aqui, ó.
aumentando a taxa Selic. Então, ela era 7,50, foi para 8, foi para 10, aumentando a taxa Selic para tentar trazer essa IPCA para a linha verde ali, para o centro da meta. Só que o governo não conseguiu fazer isso. Fez política monetária contracionista, olha a linha azul aqui subindo, de julho de 2013 até lá janeiro de 2016, fez política monetária contracionista, o PIB cai muito aqui em 2014 e 2015, que começa a recessão ali no governo Dilma, e a inflação alta. É o que a gente chama de estagflação. PIB baixo, por causa dos juros altos, também, né? E preços altos. Então, estagnação com inflação. Então, quando a gente começa a entender por que houve impeachment da Dilma, o lado jurídico, por causa das pedaladas fiscais. E o apoio popular que ela vai perdendo, porque os preços disparam. Olha essa linha preta aqui de janeiro de 2015. A eleição foi em outubro de 2014, que reelegeu a Dilma. E ali, logo depois da reeleição, ela flexibilizou os preços dos combustíveis e da energia elétrica, que eram meio que monitorados pelo governo até a eleição de 2014. Isso foi visto pela população como um estelionato eleitoral. Ela prometeu que não ia flexibilizar esses preços e flexibilizou. O erro, na verdade, foi ter monitorado esses preços antes. Teria que ter deixado mais ao livre mercado. Então, ali, em janeiro de 2015, o IPCA, que vinha ali em torno da casa de 6, 6,50, dispara. Chega em janeiro de 2016 a mais de 10%. Vai pegar a linha preta e olhar cá no eixo da esquerda, ó, janeiro de 2016, 10,41%. Isso é inflação muito elevada para um país que vinha acostumado com preços estáveis já há muitos anos. Chegar um ano com 10% de inflação é inaceitável, né? Aqui é 10,71, tá? 10,71% ao ano. Só que o afastamento da Dilma foi em dezembro de 2015, começou o processo de impeachment e terminou em agosto de 2016. Olha lá no gráfico o que acontece a partir aqui de julho, agosto. A Selic fica ali estável em 4,25 durante todo o período ali do debate do impeachment, até antes, né, na verdade, até alguns meses antes, mas vai a 14,25 até setembro de 2016. Olha o que acontece com os preços depois que a Dilma sai, começam a cair. Então, tem um componente político, não é uma... E é muito interessante, eu vou estender aqui um pouquinho, estou quase acabando, que quando a gente vai estudar a inflação, a gente tem que considerar as expectativas da população com relação à inflação. Uma política monetária do Banco Central, ali, do Copom, pode demorar até 9 meses para dar resultado. Então, se as famílias, se as empresas têm uma expectativa que os preços vão subir no futuro, elas já vão aumentar preços agora. Que é o que estava acontecendo ali durante o período de impeachment. A população percebe, uma troca de governo é algo muito brusco, pode gerar uma crise econômica, já vou aumentar preço agora. Depois que troca de governo, que a maioria da população era a favor do impeachment, e o Temer começa a fazer as reformas e a ter uma política econômica mais estável, a expectativa de inflação diminui e as pessoas começam já a diminuir o preço. Então, os preços já estavam caindo aqui desde janeiro de 2016, o governo começou a baixar a Selic em outubro de 2016. Olha o descasamento aí do tempo.
E aí vai abaixando o Selic, porque vai percebendo que a inflação está caindo. Só que aí chega em julho, agosto de 2017, o IPCA já estava abaixo do piso. Por que isso aconteceu? Que a crise econômica foi tão forte em 2015, 2016 e 2017, que a economia estava trabalhando com capacidade ociosa. Então, aconteceu o inverso de uma inflação de demanda. Havia excesso de oferta, então os preços caíram. A gente vê isso ali no gráfico, o IPCA abaixo do piso do sistema de metas. Então vai funcionando assim, o governo vai monitorando essa linha preta ali, que é o 12 meses, tentando levá-la para a linha verde, o centro do sistema de metas de inflação. Para terminar, vou pegar um período agora recente, janeiro de 2018, abril de 2021. A sequência das linhas ali, das coisas é a mesma, né? A linha verde é a meta de inflação. A meta de inflação para 2021 é 3,75. Você vai olhar a linha verde e vai ligar no eixo da esquerda. Não confundam aqui, tá? Mesmo que abril de 2021 está perto aqui do eixo da direita, o eixo da direita está representando a Selic, que é a linha azul. Você vai olhar a linha verde, vai vir cá 13,75. Mesma coisa a linha vermelha e a linha amarela. Você vai ligar no eixo da esquerda. Olha como é que aconteceu em 2018, boa parte de 2019. O governo abaixou a Selic aqui para 6,50, ficou em 6,50 2018 inteiro, praticamente, até agosto de 2019. A linha azul aqui, taxa Selic, 6,50. E a inflação, que é a linha preta, bem perto aqui, ó, do centro da meta. Olha que interessante a gente ver a teoria na prática. Essa inflação perto do centro da meta não faz o governo mexer na taxa Selic, porque não precisaria fazer essa política monetária para mexer na inflação. Isso não é muito interessante? Só que, a partir de 2019, ou metade de 2019, a inflação começou a cair. Chegou aqui em outubro de 2019, abaixo do piso. O que o governo começou a fazer? Reduzir Selic, reduzir taxa de juros, dar mais fôlego à economia, política monetária expansiva, uma vez que a inflação não é um problema. Só que aí vai reduzindo a Selic, aqui ó, em setembro de 2019, vai reduzindo Selic, a inflação volta para o centro da meta. Como eu disse, há um descasamento temporal de quando é feito a política até ela dar resultado. Há um hiato entre esses dois momentos. E aí vem a pandemia, fevereiro de 2020. Os preços desabam, porque a economia estava parada. Então, pega que janeiro de 2020 até maio de 2020, queda de preço. Aqui teve deflação nesse período. Aí o governo vai fazer uma política expansionista bruta aqui da taxa de juros, reduzindo a taxa de juros chega a 2% em agosto de 2020. Só que também aconteceu durante a pandemia a concessão do auxílio emergencial, que aí é política fiscal expansionista para aquecer a economia. Qual foi o reflexo na inflação? Aumento de preços. Então, a gente vai ter um cenário aqui de Selic muito baixo e, a partir de maio, um aumento de preço. Esses preços aumentam aqui por causa do excesso de demanda provocado pelo auxílio emergencial, inflação de custo por causa que o dólar estava muito caro e o acesso a mercadorias no mercado internacional muito difícil, faltou produto, os preços disparam. A gente vai ver essa subida de preço aqui na linha preta, aqui, passando em muito o teto da meta de inflação.
Então, o teto ali é 5,25, a inflação atual, 12 meses do IPCA, está em 6,76. Olha o finalzinho ali da linha azul da Selic. O que o governo fez? Aumentou a taxa de juros. Ela estava em 2%. Na reunião de abril, aumentou para 2,75%. Na reunião de maio, aumentou para 13,50%. Ali no gráfico não está pegando o 13,50 ainda, de Selic, porque o IPCA divulgado a gente só tem o de abril. Por isso que eu não coloquei a Selic a 13,50 ali. Já está em 13,50. Para trazer essa inflação de 12 meses de volta para o centro da meta. É assim que a política monetária é julgada, se ela teve sucesso ou não. Se terminou o ano com a inflação próxima do centro da meta, nesse sistema de metas. E aí o governo agora não precisa congelar preços, não precisa fazer nenhuma política brusca para controlar preços. Essas informações são divulgadas com muita antecedência, o Banco Central tenta ser o mais transparente possível, divulgando as atas das reuniões do Copom e do Conselho Monetário Nacional, o Copom do Banco Central, Conselho Monetário Nacional no nível superior dessa estrutura, divulgando as suas atas, seus comunicados, avisando o mercado qual vai ser a política. Isso é muito importante. Se a população imaginar que vai ter inflação, com certeza vai ter inflação, porque todo mundo vai se antecipar e vai aumentar preço. Isso é muito ruim, causa uma série de problemas para o país, né? Então, nessa aula de hoje, nós vimos o conceito de inflação, as causas principais da inflação, os vários tipos de inflação e como o governo pode inibir o aumento de preços de cada um desses tipos de inflação. Falamos um pouquinho também sobre os índices de inflação. Existem diversos índices que vão diferir entre si, dependendo da cesta de produtos, do período e de onde é feita a pesquisa. Estudamos aqui no final o sistema de metas de inflação, que é a política monetária na prática, como o governo, de fato, busca a estabilidade de preços no Brasil. Então, eu vou encerrando a nossa aula de hoje. Até a próxima, pessoal!